Bom dia. Na aula de hoje trabalharemos sistemas de numeração, tá bom? Vamos trabalhar aí alguns sistemas de numeração, um pouco da história dos números. Vamos acompanhar, compartilhando aqui uma tela com vocês. Aguardem só um instante. Bom, essa questão de contar, essa questão de ter os números, nem sempre nós tivemos um sistema de numeração, certo? Aí nós temos esse exemplo, onde traz o seguinte: aprendendo a contar. Para cada ovelha que sai para pastar, coloca uma pedra no saquinho. Para cada ovelha que volta ao final do dia, retire uma pedra do saquinho. De manhã, a pastora separava uma pedrinha aí para cada ovelha que levava para pastar. Essas pedrinhas elas eram guardadas em um saquinho. À tarde, a pastora comparava a quantidade de ovelhas que voltava do pasto com a quantidade de pedrinhas do saquinho. Se não sobrassem pedrinhas após a passagem do rebanho, ela sabia que todas as ovelhas haviam voltado. Mas por que ela fazia isso? Porque não se tinha na época um sistema de numeração. Desde a utilização das pedrinhas, muito tempo se passou e várias civilizações, vários povos, eles vieram contribuindo aí para a criação de métodos em contagem. Então surgiram também símbolos, até se chegar nos números que nós temos hoje. Hoje nós utilizamos números, por exemplo, para contar, para medir, para ordenar, para identificar. E vale sempre lembrar o quanto a humanidade trabalhou para se chegar nos números que se tem hoje. Foi se fazendo uma correspondência aí, que durante muito tempo o ser humano pré-histórico, ele pôde praticar a contagem antes de estabelecer o número. E as civilizações vieram desenvolvendo esses sistemas de numeração ao longo do tempo. Aí foram se criando os símbolos. Outra dificuldade que as pessoas provavelmente encontravam há milhares de anos era trabalhar com grandes quantidades. Você poderia, por exemplo, contar utilizando pedrinhas, gravetos, fazendo riscos em rochas, em ossos. Porém, representar grandes quantidades era um desafio. Afinal, pessoal, registrar essas quantidades, por exemplo, empilhando pedras, fazendo marcas em madeira, era difícil, né? Aí então veio a necessidade de agrupar para visualizar melhor as quantidades, e foi aí que surgiram a criação de símbolos especiais para esses agrupamentos de quantidades maiores, certo? Então, surgiram então aí os primeiros sistemas de numeração, onde nós temos aí inicialmente o sistema de numeração egípcio, que como sugere o próprio nome, surgiu aí no Egito Antigo. Quando fala-se em Egito, nós lembramos lá das pirâmides, certo? Foi aí no Egito Antigo que surgiu um dos primeiros sistemas de numeração, certo? Então nós temos aqui que os antigos egípcios, eles contavam formando grupo de 10 elementos, certo? Observe na tabela que cada símbolo representa 10 vezes a quantidade que o número anterior representa. Então, esses 7 símbolos aqui, eles tinham 7 símbolos, era a base do sistema de numeração egípcio, certo? Essa era a base do sistema de numeração egípcio. Aqui representava 1, esse representava 10, representava-se 100, aqui representava-se 1000,
aqui representava-se 10.000, aqui representava-se 100.000 e aqui representava-se 1.000.000. Se eu quisesse, por exemplo, representar o número 151, eu teria que fazer isso. Ó. Isso aqui seria o 100. Aí eu pegaria o 10 5 vezes para representar o 50. 1, 2, 3, 4. Vamos ver se vai caber. 5. E o 1 para representar. Isso representaria o número 151. Vamos supor que ele quisesse representar o número 22. 10, né? Mais 10, que dá 20. E mais 2. Aqui representaria-se o número 22 no sistema de numeração egípcia. Então, essa necessidade de agrupar quantidades foi dando origem a esses símbolos. Nesse sistema, pessoal, um símbolo poderia ser repetido até 9 vezes. Cada agrupamento de 10 aí era trocado por um novo símbolo, certo? O número 9, por exemplo, ele era repetido aqui, esse símbolo 9 vezes. O número 90 repetiria esse símbolo 9 vezes. O número 900 repetiria esse símbolo 9 vezes. E assim por diante. Então, pessoal, nesse sistema egípcio, a posição ocupada pelo símbolo não altera o seu valor. Por exemplo, aqui eu tenho 23 representado, ó. 10 mais 10, 20, mais 3, 23. Aqui eu tenho os 3 mais os 20 aqui. Então, continua sendo 23. E aqui também, dessa forma, continua sendo 23. O sistema de numeração egípcia, ele não altera aí de acordo com a posição do símbolo, tá bom? Por causa desse agrupamento que cada símbolo representa. Então, representar o número 999 no sistema de numeração egípcio ficaria dessa forma aqui, certo? E a repetição fazia com que o número ficasse muito longo, certo? Como vocês podem ver aqui, essa representação do número 999. Temos aqui uma adição do sistema egípcio aqui, que vocês podem ver, certo? 86 mais 47, só para vocês terem aí uma noção dessa grande quantidade de símbolos que tinha que ser agrupada aqui. E exercitando um pouquinho aqui, nós vamos ter aqui, que número será que esse representa, né? Então, aqui representa-se o 10, certo? Aí eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, representa 5 vezes 10, que é 50. E mais isso aqui que representa 1, representa o 13. Então, isso aqui representa 53, certo? Isso aqui vai representar o número 53. Como seria que eu representaria no sistema de numeração egípcia? Aí o número 26. Então, 20 são 2 vezes 10. Aqui eu tenho. E os 6 serão aqui os 6 risquinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? Então, você representaria dessa forma o número 26. E esses símbolos aqui, o que eles representariam? Aqui nós temos o 100, 100, 200, 201, 202, 203, 204. Tem-se aqui o número 204 representado no sistema de numeração egípcia. No próximo nós temos o número 345. Para representarmos, temos que ter 3 vezes 100, 1, 2, 3. 40 vai ser 4 vezes 10. Então, temos 310, 320, 330, 340. 345, então falta aqui os 5. 341, 342, 343, 344,
345. Dando sequência, nós temos aqui o sistema de numeração romano, certo? Sistema de numeração romano. Os antigos romanos, surgidos ali na região onde hoje é a Itália, o império que se expandiu por boa parte do mundo, eles possuíam um sistema de numeração também formado aí por 7 símbolos, certo? A letra I, a letra V, a letra X, a letra L, a letra C, a letra D e a letra M. Então, vamos observar aqui esses símbolos aí escritos pelo sistema de numeração romano. O 1, mostrando para vocês os principais que são a base, né? O 1 vai ser aí o I. O 5 vai ser aí o V. O 10 vai ser o X. O 50 vai ser o L. O 100 vai ser o C. O 500 vai ser o D. O 1000 vai ser o M, certo? O 1000 vai ser aí o M. Professor, por que você só destacou esses? Porque esses são as bases do sistema de numeração romano, certo? Então, esses aqui eles são as bases, ok? Então, no sistema de numeração romano, nós encontramos o seguinte. Temos aqui, por exemplo, 5 mais 3, que vai representar aqui o 8, em algarismos romanos. Algarismos romanos, aqui o V representa o 5. E os 3 Is representa 3. Então, 5 mais 3 vai ser 8. Só que, quando vai se chegar no símbolo agrupado, como por exemplo, antes do 10, antes do 100, antes do 50, nós vamos ter uma subtração, certo? Nós temos aqui, por exemplo, o 9, pessoal. O 9 vai ser 10, que é o próximo, menos 1, ou seja, x representa o 10, né? E o i, que é o menos aqui, que é o que falta para o próximo agrupamento, que é 10. Então, o 9 vai ser x. Dessa forma, pessoal, nós temos aqui o 50, o xl, eu vou tirar aqui 10 de 50, certo? Que vai ser aí o 40. No caso também, xc, que vai ser aí 10 tirado de 100, que vai ser o 90, tá bom? Por que eles tinham que utilizar essa subtração nos números próximos dos agrupamentos? Justamente para não repetir um símbolo mais de 3 vezes. Você viu lá que nos egípcios, eles repetiam um símbolo até 9 vezes. Os romanos, eles repetiram no máximo 3 vezes. Então, nós temos aqui as bases, só repassando, ó. As bases são a letra I, que representa o 1, a letra V, que representa o 5, a letra X, que representa aqui o 10, a letra L, que representa o 50, a letra C, que representa o 100, a letra D, que representa o 500, e a letra M, que representa o 1000. Então, nós temos aqui alguns exemplos. Como é que eu represento em algarismos romanos o 26? Vimos que a letra X representa 10, né? Então, nós temos aqui 10. 2x, então, vai representar 20. Então, temos aqui 20, ok? Temos aqui 20. E o 6, eu vou colocar 5 mais um i, que representa 1, tá bom? Então, aqui eu represento o número 26, tá bom? Aqui eu tenho esse para representar esse número que está em romano, certo? Então, aqui eu tenho
50, mais 10, 60, mais 10, 70 e mais 3, 73, ok? Esse L é 50, certo? Esse L é 50. Esses 2x aí contam 20, mais 3 fica 73, ok? 505, pessoal, 505. 505, eu vou representar o 500 é a letra D e o 5 é a letra V, ok? Então, aqui eu tenho a representação do 505. O próximo que eu tenho aqui, ó, o D é 500, então 500. Cada C é 100, 500, 600, 700, 800. E mais 2 fica 802, ok? O próximo aqui eu tenho 1034. 1000 representado pela letra M. E eu represento aqui o 34. 10, 20, 30. E o 4 é IV, tá bom? 1034. O próximo que eu tenho aqui 1000, o M é 1000, certo? CD é 400 e X vai ser 9. Então, eu tenho aqui 1409. Então, essas aí foram algumas explicações do sistema de numeração romano. E durante mais de 1000 anos, pessoal, esse sistema de numeração romano, ele foi utilizado na Europa, e por volta do século XIII, com a expansão do comércio e das navegações, os símbolos romanos foram substituídos pelos algarismos indo-arábicos, que nós vamos ver daqui a pouquinho. Hoje, pessoal, a numeração romana ela ainda é utilizada em algumas situações, no mostrador de relógios, na escrita de números dos séculos, na numeração de capítulos de livros, de leis, na designação de reis, papas, certo? E até mesmo de nome de pessoas. É comum, por exemplo, a pessoa colocar o nome, por exemplo, outro dia eu vi João Henrique II, certo? Aí coloca-se o 2 aí, tá bom? O sistema de numeração decimal aí dos algarismos indo-arábicos. Muitas civilizações elas criaram seu próprio sistema de numeração, e um deles foi criado lá na Índia, que deu origem ao sistema de numeração que nós usamos hoje. Então, esse sistema de numeração que hoje nós temos, ele teve origem na Índia, certo? Ele teve origem na Índia. Depois de aperfeiçoado, esse sistema ele apresentou características que tornaram ele ainda mais prático que os outros, certo? Então, vamos resumir aí as características desses sistemas. Esse sistema de numeração indo-arábico, as quantidades de 1 a 9 têm símbolos diferentes para representá-la, né? Então, a base do sistema de numeração indo-arábico são os algarismos de 1 até 9, assim como o 0. O sistema de numeração decimal, ou seja, de base 10, ele trata-se de agrupamentos de 10 em 10. Isso é o sistema de numeração decimal. Onde nós sabemos que a gente já estudou isso anteriormente em outras séries, que 10 unidades traz uma dezena, 10 dezenas traz uma centena, 10 centenas traz uma unidade de milhar, ou seja, o número 1000, certo? Esse aí é o número 1000. 10 unidades de milhar traz aí uma dezena de milhar. 10 centenas de milhar traz 10 dezenas de milhar, perdão, traz uma centena de milhar, e 10 centenas de milhar traz aí uma unidade de milhão, e assim por diante, porque os números são infinitos, certo? O que colaborou aí para o desenvolvimento do sistema de numeração indo-arábico, que é o que nós usamos até hoje,
foi o número zero, certo? Por representar a ausência de unidades e dezenas. O número zero, pessoal, ele não tem um valor de quantidade, mas tem uma importância muito grande dentro do sistema de numeração. Então, pessoal, temos aí a ideia de que com somente os algarismos, com somente 10 símbolos dos algarismos, é possível registrar todos os números, certo? Então, os algarismos de 1 a 9 e mais o zero, eles nos possibilita registrar todo e qualquer número, certo? Onde cada algarismo, ele representa um valor diferente. Até vimos nos exercícios que isso é chamado de valor posicional. Nós temos aí zero, a grande sacada. Sem um símbolo para indicar a ausência de agrupamentos em determinada posição, fica difícil fazer aí registros de algarismos. Por exemplo, sem o zero. Aqui eu tenho o número 23. Sem o zero, criaria uma confusão. Aqui eu tenho 203, quando eu coloco um zero. Se eu coloco dois zeros entre o 2 e o 3, eu tenho 2003. Se eu coloco um zero após o 23, eu tenho 230. Só para vocês verem a importância do algarismo zero, certo? E nós vamos ver aqui um pouquinho de valor posicional. Aqui eu tenho o algarismo 5 repetido 5 vezes, certo? Só que esse algarismo 5, dentro do número 555, ele vai ter valores diferentes. Esse, ó, 555. O primeiro 5 vale 500, o segundo vale 50 e o último vale 5. Ou seja, aqui eu tenho centena, aqui eu tenho dezena e aqui eu tenho unidade, tá bom? Aqui eu tenho o número 7046, certo? O número 7 representando 7.000 aqui, o algarismo 7 representa 7.000. O zero aqui, então aqui eu tenho unidade de milhar. O zero aqui é centena, eu não tenho nenhuma centena representada. Aqui eu tenho o 4 representando 40, ou seja, na ordem das dezenas. E o 6 representando o valor do próprio 6 nas unidades, ok? Aqui eu tenho outro exemplo de 15.648, onde o 1 representa dezenas de milhar, certo? Representa 10.000. O 5 representa unidade de milhar, ou seja, ele representa 5.000. O 6 representa centena, certo? Ou seja, 600, 6 centenas, 600. O 4, ele representa dezenas, 4 dezenas, 4 vezes 10 vai dar 40. E o 8 representa propriamente 8 unidades, tá bom? Ou seja, cada posição à esquerda vale 10 vezes a posição imediatamente à direita, certo? Os sistemas de numeração em que a posição do algarismo altera o seu valor são chamados sistemas posicionais, como é o caso do sistema de numeração indo-arábico, o nosso sistema de numeração, tá bom? Então, desse modo, eu finalizo aqui essas explicações e peço que vocês façam anotações aí de alguma coisa que considerarem importante e agora eu vou direcioná-los daqui a pouquinho para um pequeno exercício para que vocês possam praticar um pouco do que foi ensinado na aula de hoje. Até mais!